Então, continuando falando sobre o registro de veículos, pessoal, nós já vimos ali que todos os veículos têm que ser registrados junto ao DETRAN, junto ao órgão executivo de trânsito de cada estado, e esse CRV vai ser expedido em meio físico ou digital à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e especificações aí fornecidos pelo CONTRAN. Tá? Então, nós já temos lá o modelo de CRV, de CLA, que foi regulamentado pelo CONTRAN, e ele pode ser expedido, tanto pode ser impresso, quanto pode ser apresentada a fiscalização através dos aplicativos, aí Carteira Nacional, Carteira Digital de Trânsito, CDT, lá um aplicativo do Denatran, pode ser apresentado também por meio digital. Para a expedição do CRV do veículo, então para o registro do veículo no cadastro do Renavan, vai ser exigido do seu proprietário a nota fiscal de aquisição desse veículo, né, do fabricante ou revendedor, bem como, caso o veículo tenha sido importado por representantes diplomáticos de outros países, esse documento deve ser fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, nos veículos importados aí por representantes de missões diplomáticas, o CRV do veículo vai ser fornecido com base num documento do Ministério das Relações Exteriores. Nos demais casos, veículos adquiridos aqui em território nacional, será pela nota fiscal ou importados, né? Importados ou produzidos no Brasil, será feito o registro deles com base na nota fiscal de cada veículo. Expedição de um novo CRV, pessoal, será obrigatório quando for transferida a propriedade do veículo, o proprietário mudar o domicílio, o município de domicílio ou residência. Então, quando o proprietário alterar o seu domicílio ou residência, deve ser expedido um novo CRV. For alterada qualquer característica do veículo, então, quando na situação de alteração de característica, o novo CRV também vai ser impresso, bem como houver mudança de categoria do veículo, né? Nós já vimos lá quais são as categorias do veículo, lá quando nós falamos da TEC, tração, espécie e categoria, nós vimos lá que são 5 categorias de veículo, né? Nós temos lá a particular, comercial, aprendizagem, representação diplomática e coleção. Então, quando houver uma alteração dessas categorias dos veículos, também deve ser expedido um novo CRV. Os veículos de tração humana e de propulsão animal vão ser registrados por legislação municipal. Tá? Eu também desconheço aí que seja feito esse registro em algum município, tanto dos veículos de tração animal quanto os veículos de propulsão humana. O CTB também no 129A prevê que o registro dos tratores agrícolas, então os tratores ou equipamentos aí destinados ao trabalho agrícola, vai ser feito junto ao Ministério da Agricultura, tá? Então o Ministério da Agricultura recentemente até criou lá um aplicativo para registro desses tratores ou equipamentos aí destinados ao trabalho agrícola. Com relação ao licenciamento, pessoal, então nós temos lá que o certificado de licenciamento anual vai ser emitido vinculado ao certificado de registro, também da mesma forma em meio digital ou físico, a escolha do proprietário, e este primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro do veículo. Então o condutor vai lá, registra o seu veículo e simultaneamente já é emitido o primeiro licenciamento desse veículo. E o veículo vai ser considerado licenciado, pessoal, quando neste documento de licenciamento estiver caracterizado lá que ele estava quitado com todos os débitos aí relativos a tributos, encargos, multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, tá? Quando na data da renovação desse licenciamento. Ao licenciar o veículo, o proprietário deve comprovar a sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de emissão de gases, tá? Conforme o artigo 104, ainda não há regulamentação para essa inspeção anual de segurança, tá, pessoal? Então, isso não é cobrado ainda por falta de regulamentação, bem como uma introdução aí também recente da Lei 14.071 de 2020, que os veículos que constam recal, né, então a fábrica resolve acionar, convocar todos os proprietários de veículo de determinada categoria, de determinada espécie, para substituição de alguma peça ou equipamento, ou reparo de algum equipamento. Isso é chamado de recal, e este recal, pessoal, após um ano do chamamento do fabricante,
ele é incluído no documento do veículo e este recal impede que o veículo seja licenciado, tá? E o parágrafo 5º diz que a inclusão dessas informações de recal somente será licenciado o veículo mediante a comprovação do atendimento desse chamado. Tá? Então, incluiu-se o recal no documento do veículo 1 ano após o chamamento, tá? Esse veículo não mais será licenciado e só vai retornar a ser licenciado quando da apresentação de documento que comprove que ele realizou o recal. Os documentos de porte obrigatório no momento da abordagem, pessoal, assim como a CNH, nós vimos lá no parágrafo 1º-A do artigo 159, o CLA ou o CRLV também será dispensado seu porte quando na fiscalização o agente tiver acesso aos sistemas informatizados, verificando se o veículo se encontra devidamente licenciado. Tá? Então, se houver condições de verificação do licenciamento do veículo através de meios digitais, vai se dispensar o porte obrigatório do documento do veículo. Tá? Então, nós temos aí os aplicativos, né, os sistemas que permitem a consulta do licenciamento do veículo. Né? Então, o CISP, né, o Detranet, o Fiscalização Denatran, que é um aplicativo, e o CISP Móvel também, utilizado pela PMSC. Com relação ao licenciamento, pessoal, também muito importante, já falei diversas vezes para vocês que isso é fundamental e cai na prova, tá? Então, o licenciamento dos veículos de fora de Santa Catarina, de outra unidade da federação, serão feitos com base na final da placa, dentro destes prazos. Então, final 1 e 2 de setembro, 3, 4 e 5 de outubro, 6, 7 e 8 de novembro e 9 e 0 de dezembro. Veículos de outros estados. Veículos registrados nos demais estados da Federação do Brasil, eles vão sofrer o licenciamento, serão fiscalizados no licenciamento nesses prazos previstos na Resolução 110 de 2000. Tá? Já os veículos registrados em Santa Catarina, eles são fiscalizados conforme a portaria do Detran, tá? E que também é baseada no final da placa, no final do numeral da placa do veículo, dependendo do final da placa, do número final da composição alfanumérica da placa, vai ser definido o mês de licenciamento do veículo. Dica, pessoal, é sempre no veículo de Santa Catarina, tá? Não confundam. Veículo de outros estados, resolução 110, né? 1 e 2 de setembro, 3, 4 e 5 de outubro, 6, 7 e 8 de novembro, 9 e 0 de dezembro. Isso é outro estado. Em Santa Catarina é sempre o final da placa mais 2. Tá? Então, veículos placa final 1, mais 2, 3, mês de março. Final da placa 2, mais 2, 4, licenciamento final de abril. Final 6, mais 2, 8, então licenciamento final de agosto. Final 9, mais 2, 11, então licenciamento até final de novembro. A única exceção aí, pessoal, para atenção de vocês, é a placa com final 0, que daí não ela é permitido cobrar do licenciamento desta placa, desse veículo com este emplacamento, final 0, até 15 de dezembro. Tá? Então, todos os demais finais de placa, sempre o número mais 2 vai corresponder ao mês limite de licenciamento. A exceção é o 0, né, que daí no 0 vai ser cobrado o licenciamento anual até dia 15 de dezembro. Vamos em frente. Então, como eu falei, definido pelo Detran aqui de Santa Catarina. Sobre as medidas administrativas, então nós temos lá que a autoridade de trânsito e seus agentes, então as medidas administrativas podem ser aplicadas pela autoridade e pelos agentes de trânsito. Quais são essas medidas administrativas? Então nós temos lá retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento dos seguintes documentos: CNH, PPD, CRV, Certificado de Registro do Veículo, e Certificado de Licenciamento Anual. Tá? Então nós temos retenção, remoção e recolhimento de CNH, PPD, CRV e CLA. Também temos lá o transbordo de excesso de carga, a realização de testes de alcoolemia ou de outra substância entorpecente que cause dependência físico-psíquica, então o teste do bafômetro, por exemplo.
Temos também o recolhimento de animais que se encontram soltos ou abandonados nas vias ou faixas de domínio, tá? Então também trata-se de uma medida administrativa prevista no CTB, e a realização de exames de aptidão físico-mental, de legislação. Então os exames necessários para habilitação também são considerados medidas administrativas que podem ser aplicadas aí pelos agentes de trânsito. Com relação ainda ao artigo 269, nós temos lá no parágrafo 1º, fala que a ordem, o consentimento, a fiscalização e as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Então, nós vamos utilizar sempre o embasamento legal deste parágrafo 1º do artigo 269, quando nós tivermos que aplicar uma medida administrativa, mesmo que não prevista no CTB. O exemplo está aí, o 230.22, conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas. Não há previsão de medida administrativa para essa infração, pessoal, mas vocês hão de convir comigo que se um veículo tiver com 2 faróis queimados durante a noite, essa condição do veículo se torna muito insegura. E nesse caso, mesmo não sendo prevista a medida administrativa, nós vamos efetuar a retenção para a regularização desse veículo, com base no parágrafo 1º do artigo 269. Então, as medidas administrativas adotadas priorizarão a vida e a segurança das pessoas. Então, independentemente de previsão legal, nós vamos reter o veículo quando ele se apresentar em situações inseguras, tá? Nesse caso, a gente inclui aí como exemplo o caso dos faróis queimados. À noite, com os 2 faróis queimados, sem condições nenhuma de segurança, tá? Vamos em frente. O parágrafo 2º, ele fala que as medidas administrativas não elidem a aplicação de penalidades, tá? Então, uma coisa é independente da outra. Tu aplica a medida administrativa e não aplica a penalidade, ou aplica a penalidade e não aplica a medida administrativa. Uma coisa não é vinculada à outra, tá? Pode aplicar ou uma ou outra. Parágrafo 4º diz que aplica-se aos animais recolhidos. Nós vimos lá que isso é uma medida administrativa também que pode ser realizado, o recolhimento de animais soltos ou abandonados na via ou faixas de domínio, tá? Então, nesse caso, o animal recolhido, vai ser imposto a ele todos os requisitos previstos lá no artigo 271, que é de remoção de veículos, e do 328, o artigo 328, que é o artigo de leilão dos veículos, obviamente, naquilo que couber. Então, esses veículos aí recolhidos, aí, abandonados em via pública, podem inclusive ir a leilão, conforme a previsão aí legal do CTB do artigo 328. No caso de documentos digitais, as medidas administrativas previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6, que são os recolhimentos de documento, né? Recolhimento de CNH, recolhimento de PPD, recolhimento de CRV, recolhimento de CLA, serão realizadas por meio de registro no RENASH ou RENAVAN, conforme o caso, tá? Então, não haverá, obviamente, né, pessoal, recolhimento do documento digital, porque ele está sendo apresentado no formato digital através do aplicativo, do smartphone do condutor. Obviamente, a gente não vai apreender o condutor o condutor, não vai apreender o celular do condutor, tá? Então, nós só vamos apenas fazer esse registro do recolhimento do documento. No nosso caso, ainda não há uma integração total aí dos sistemas, mas faremos lá o RRDT e ficará registrado lá no SAD que aquele documento daquele condutor foi recolhido em virtude de determinada infração, em determinada hora, em determinado local. Vamos para frente. Então vamos para a medida administrativa de retenção do veículo, pessoal. Então, retenção do veículo. O que fala lá? Qual é a previsão do artigo 270 que trata da retenção de veículos? Eles serão retidos conforme a expressão prevista na infração de trânsito. Então, quando for prevista a medida administrativa de retenção, vamos efetuar essa retenção do veículo. Tá? Lembrando que a situação lá do parágrafo 1º do 269, né, que prevê que pode ser aplicada medida administrativa mesmo sem previsão, desde que de forma justificada como proteção à vida e à incolumidade pública. Tá? Mas o parágrafo 1º diz o seguinte: quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizado.
qual é o exemplo aí mais comum, pessoal, dessa regularização praticamente imediata e instantânea do veículo? A falta de cinto de segurança. Tá? Então o condutor foi lá, foi flagrado andando sem cinto, abordamos o veículo, lavramos o auto de infração e retemos o veículo para regularização. De que forma que o condutor regulariza o veículo? Coloca o cinto. Colocou o cinto, sanou a irregularidade, o veículo será liberado imediatamente. Tá? É isso que fala o parágrafo 1º. Aí nós temos uma segunda situação, pessoal, quando a irregularidade não for possível de ser sanada no local. Então o veículo possui uma irregularidade, mas esta irregularidade não tem condições de ser sanada naquele local, naquela hora. Então o agente de trânsito, o policial militar, deve avaliar as condições de segurança do veículo. Tá? Este veículo deve ser conduzido por um condutor devidamente habilitado e deve ser feito o recolhimento lá do documento de licenciamento anual, o recolhimento do documento do veículo, seja em formato digital ou físico, seja através de RRDT digital ou físico, né? Virtual ou não. Então, nessas três situações, condições de segurança, condutor habilitado e recolhimento do documento do veículo, o veículo pode ser liberado, sendo que para tal o policial militar deve determinar um prazo para que o condutor apresente este veículo num local apropriado, né, a escolha do policial. Então o policial determina que ele apresente o veículo no quartel, no posto, no pelotão. Aí cada batalhão ali tem o seu local específico para apresentação desses veículos, né, com a irregularidade sanada, e este prazo dado pelo policial militar não poderá ser superior a 30 dias, tá? Então não poderá exceder 30 dias. Então parou o veículo, tem alguma irregularidade, dá o prazo para ele se reapresentar no local apropriado com o veículo regularizado, mas a gente só vai fazer essa liberação se o veículo apresentar condições de segurança para circulação, com o condutor devidamente habilitado e recolhendo-se o CNH dele, o CLA dele, desculpa, o CLA do veículo, seja digital ou seja físico, através do RRDT do PMSC Mobile, e esse prazo para que o condutor proprietário reapresente o veículo regularizado não pode ser maior do que 30 dias. Um exemplo mais comum, né, pessoal, é os veículos com alteração de suspensão, tá? Então o condutor vai lá, altera a suspensão do veículo, não consta no documento, ou muitas vezes até consta, mas ainda assim ele apresenta alguma irregularidade com relação à alteração dessa suspensão. Tá? É dado, se o veículo não apresenta condições de segurança, mesmo com essa alteração, o condutor está devidamente habilitado, nós procedemos o recolhimento do documento desse veículo e determinamos a sua apresentação num quartel ou no local apropriado lá estabelecido no batalhão em que vocês vão trabalhar. Esse veículo vai ser reapresentado no prazo máximo de 30 dias. Né? Você estabelece o prazo, pode estabelecer um prazo de 5 dias, pode estabelecer um prazo de 24 horas. O prazo quem define é o policial militar, mas o policial militar não pode dar mais de 30 dias de prazo. O máximo é 30. O tempo é aquele razoável, né? Que você entende que o condutor vai ter prazo suficiente para regularizar a situação do veículo. Então, resumindo ali os três requisitos legais para a retenção do veículo. Esse certificado de licenciamento anual recolhido, pessoal, então sempre que nós recolhermos, dermos o prazo, ele será devolvido tão logo o proprietário ou condutor apresente o veículo regularizado. Então ele foi lá no local apropriado, apresentou o veículo de forma regularizada, automaticamente nós devolveremos o documento desse veículo, no caso físico. No caso digital, a apresentação digital do documento do veículo, nós vamos dar baixa do RRDT no SAD. Tá? Então, geralmente os batalhões têm sessão de trânsito, lá na sessão de trânsito o veículo é apresentado e o policial militar responsável pela sessão de trânsito dá baixa no SAD do recolhimento, caso tenha sido ele feito de forma virtual. Se no ato lá da retenção não houver condutor habilitado, devidamente habilitado para a condução do veículo, o veículo vai ser recolhido ao pátio de depósito lá, licitado pela prefeitura
do município em que vocês estão trabalhando, tá? Então, não tem condutor habilitado, não ofereceu condição de segurança, nós vamos aplicar a remoção, nós vamos transferir esse veículo para o pátio. A critério do agente, não se dará retenção quando esta aplicação, quando essa fiscalização for feita em veículos de transporte coletivo de passageiros transportando passageiro, então o ônibus tem passageiros dentro, ou veículos transportando produto perigoso ou perecível. Neste caso, desde que esse veículo ofereça condições de segurança para a circulação, óbvio, né? Não vamos liberar um veículo sem condições de segurança. Então, apresentando condições de segurança, a gente não aplica retenção. E neste caso, pessoal, a gente não aplica nada, não recolhe documento, não, só faz autuação e libera. Não há recolhimento quando nós liberamos o veículo com base no parágrafo 5º, seja ônibus coletivo transportando ônibus ou micro-ônibus, transporte coletivo de passageiros com passageiros, ou seja, veículo de carga aí, transportando produto perigoso ou perecível. Neste caso, não se aplica retenção. Aí não tem prazo, não tem recolhimento de documento, não tem nada, pessoal. A gente deixa de aplicar a medida administrativa. Consta lá no campo de observação do auto de infração, deixou-se de realizar a medida administrativa, tendo em vista tratar-se de um ônibus transportando passageiros. Ou deixou-se de aplicar a medida administrativa devido ao veículo de carga ser um veículo de carga transportando produto perecível ou em outra situação, perigoso. Se não for efetuada a regularização que foi estipulado lá no prazo do parágrafo 2º, então você liberou o veículo, o veículo tinha condições de segurança para circulação, o condutor era habilitado, você deu um prazo, preencheu o RRDT e o condutor não apresentou o veículo no prazo que você estipulou, tá? Nós vamos encaminhar a Ciretran, nós, Polícia Militar, o batalhão, seção de trânsito lá do batalhão, vai providenciar um documento informando a Ciretran, ao Detran ou Ciretran, dependendo do local, que o veículo não se apresentou para vistoria após sanada a irregularidade, tá? Esta restrição administrativa vai impedir o licenciamento do veículo, tá? Então, no futuro, o cidadão vai tentar licenciar o veículo, não vai conseguir por causa dessa restrição administrativa por não ter apresentado o veículo lá no prazo. Aí ele vai ter que se dirigir ao Detran e o Detran geralmente exige que o condutor faça uma inspeção de segurança veicular numa entidade credenciada, que muitas vezes exige aí o pagamento à parte aí dessa inspeção. Então, o descumprimento das obrigações do parágrafo 2º, pessoal, então o descumprimento de qualquer um dos 3 requisitos lá que nós falamos, condições de segurança para circulação, o condutor habilitado no momento da fiscalização e o recolhimento do documento do veículo, na falta de qualquer requisito deste, ou o condutor não tendo interesse, não demonstrando interesse em querer regularizar a situação, nós transformamos a retenção em remoção e levamos o veículo para o pátio habilitado lá pela prefeitura. Então fiz uma tabelinha aqui, pessoal, para a gente conseguir visualizar ali quais são os itens necessários para a remoção, tá? Então deixa eu só movimentar aqui o meu... Opa, fiz aqui alguma coisa errada aqui, peraí, só um minuto, então vamos voltar aqui. Então vamos só tirar aqui, botar aqui para cima a minha carinha, para que vocês possam visualizar a tabela de forma completa. Então retenção, reter o veículo, sanou irregularidade, libera. Não sanou irregularidade no local, nós vamos liberar se condutor devidamente habilitado, veículo em condições de segurança e RRDT do documento do veículo, dando prazo máximo de 30 dias. Tá? Aí nós vamos liberar o veículo. Não saneou irregularidade, não cumpre os requisitos, a gente não libera o veículo e transforma essa retenção em remoção, tá? Então, muita atenção nestes detalhes aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, medida administrativa agora de remoção, tá? Então, vamos ver quais são os critérios e características da remoção de veículos. O veículo vai ser removido sempre que for previsto no CTB essa medida administrativa. A retenção, a restituição desse veículo, então o veículo só será devolvido ao proprietário após o pagamento de todas as multas, taxas e despesas com remoção e estadia
além dos encargos aí previstos em legislação, tá? Então, o veículo foi guinchado, foi removido para o pátio, ele só vai ser devolvido ao proprietário depois que o proprietário efetuar o pagamento aí das taxas e despesas com essa remoção instada e também de pagar todas as multas vencidas, tá? Todas as multas, então, vencidas no veículo devem ser efetuadas o pagamento antes que esse veículo seja devolvido ao proprietário. A liberação do veículo removido também deve ser condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Tá? Então, independentemente do motivo da remoção, não importa qual foi o motivo da remoção, quando o veículo for liberado, ele deve estar com todos os componentes ou equipamentos obrigatórios em perfeito estado de funcionamento. Então, mesmo que o veículo não tenha sido removido por pneu liso, vamos dizer assim, por pneu careca, se ele estiver com pneu careca no momento da liberação, o condutor, o proprietário, deverá substituir esse pneu antes de ser liberado, mesmo que não tenha sido o pneu que tenha dado causa à remoção. Caso essa regularização não possa ser feita no local lá do pátio de veículo, então o veículo, a liberação, a regularização depende de que o veículo seja levado a uma oficina especializada ou algum outro local ali na qual seja indispensável lá que o veículo seja levado. Tá? O veículo vai ser liberado para essa regularização nessa empresa especializada na forma transportada. Então, ele vai sair do pátio guinchado, vai até o local, faz a regularização e retorna para o pátio guinchado. Os serviços de guinchamento, pessoal, de remoção dos veículos, bem como de guarda e pátio, lá, depósito de veículos, poderão ser feitos por órgão público, diretamente pelo próprio órgão público ou por particular contratado por licitação pública, tá? Então, e os custos desses serviços de guinchada e de guarda do pátio são do proprietário responsável pelo veículo, tá? Então, o infrator é que vai cobrir as despesas de guinchamento e de guarda deste veículo. O proprietário do veículo deve ser notificado quando da remoção do veículo, ele deve receber lá, até no nosso próprio RVC já traz lá as condições de restituição do veículo, então tudo aquilo que nós já falamos que o veículo deve ter lá, o pagamento de taxas, estadia, o pagamento de multas vencidas, que o veículo deve estar com todos os componentes e equipamentos obrigatórios em perfeitas condições de segurança. Isso o condutor deve ser informado, além da situação do leilão. Tá? Então o condutor também deve ter a informação de que caso ele não vá regularizar o veículo, retirar o veículo do depósito no prazo de 60 dias, este veículo pode ir a leilão, tá? Que é o previsto lá no artigo 328 do CTB. O proprietário deve ser, caso ele não esteja presente, caso ele não assine o ARVC, ele deve ser informado no prazo de 10 dias desta remoção, dessa guinchada. Então o órgão de trânsito deve mandar uma cartinha lá para o proprietário informando que o veículo foi removido, qual foi o motivo, o local e a hora. Tá? Pode ser via carta ou pode ser via outro meio tecnológico, tá, pessoal? Pode ser via mensagem, pode ser via e-mail, tá? Também outros meios tecnológicos aí também pode ser adotado para informar que este veículo aí foi removido. No caso dessa notificação de remoção for devolvida por desatualização do endereço do proprietário, ela é considerada válida para todos os efeitos. Se o veículo removido for internacional, for de propriedade de estrangeiro morador em outro país, tá? Então se esse veículo for registrado no exterior, essa notificação não vai ser via postal, vai ser via edital público, tá? Não vai caber remoção, então a gente não aplica remoção quando a irregularidade que daria causa à remoção for sanada no local. Um exemplo prático aí dessa situação que a irregularidade é sanada no local, estacionamento e local proibido. Então o condutor vai lá, estaciona o carro no local proibido, o policial militar chega lá, faz a autuação, quando o policial aciona o guincho, o proprietário aparece e retira o veículo do local proibido. Não cabe mais a remoção nestes casos. Tá?
Aí, pessoal, nós tivemos uma alteração legal de uma medida provisória expedida agora no último dia 18 de maio de 2021, que previu para os casos de remoção situação semelhante à de retenção, tá? Então, atualmente, pessoal, o parágrafo 9A do CTB prevê que quando o veículo for removido, se ele tiver condições de segurança, condutor habilitado e mediante recolhimento do documento do veículo com prazo máximo daí não de 30, na retenção é 30, na remoção o prazo máximo é 15 dias, o veículo deve ser liberado, tá? Então, por força dessa medida provisória, tá? O veículo, no caso de remoção, tem a mesma situação do veículo retido. Não vou explicar tudo de novo, vocês já entenderam lá na retenção os três requisitos para a liberação do veículo, mesmo irregular na retenção, são exatamente a mesma situação da liberação do veículo irregular no caso de remoção. Tá? Só lembram que o período na retenção máximo 30 dias e na remoção máximo 15 dias de prazo para regularização. A exceção dessa liberação vai ser quando a infração for a 235. Qual que é a infração 235? Veículo sem registro ou sem licenciamento. Então, se a infração constatada, ou uma das infrações constatadas for a do 235, veículo sem registro ou sem estar devidamente licenciado, a remoção será aplicada, independentemente lá de condição de segurança, de condutor habilitado e qualquer outra situação. A gente vai aplicar a remoção e essa é a exceção. Neste caso, 235, o veículo vai para o pátio. Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o artigo 9A, então se não apresentar regularizado no prazo estipulado pelo agente, que será de no máximo 15 dias, será também feita a restrição administrativa no Renavan do veículo, no Registro Nacional de Veículos Automotores, né, que só será retirada após a comprovação da regularização do veículo. Já falamos isso lá também na retenção. Ou descumprimento das obrigações estabelecidas no artigo 9A, então se ele não cumprir algum dos requisitos, resultará no recolhimento do veículo ao depósito, tá? Então, se o veículo não tiver condições de segurança para rodar, não possuir condutor habilitado para conduzir aquele veículo, a gente vai recolher o veículo ao depósito. Lá, com relação ao depósito, pessoal, o prazo máximo de contabilidade de diárias do veículo removido ao pátio. Então, o veículo foi removido ao pátio, ele passa, o proprietário passa a ter que pagar uma diária de guarda deste veículo no pátio. Então, se o veículo ficar 10 dias, ele vai pagar 10 diárias de pátio, 20, 30, 40. O prazo máximo estabelecido pelo CTB que ele vai pagar essa estadia é de 6 meses, 180 dias. Então ele paga no máximo 180 dias. Ah, o carro ficou um ano no pátio, não importa, ele vai pagar 180 dias. Tá? Até porque o Estado, a partir de 2 meses, a partir de 60 dias, pode levar esse veículo a leilão. Então, se o Estado não leiloou o veículo, né, o órgão público não leiloou o veículo, o Estado, o município, né, o responsável, o órgão de trânsito responsável pelo recolhimento não regularizou, não fez o leilão deste veículo, tá? O condutor também não pode ficar com essa dívida aí ad eterno, né? Então ele vai pagar sempre no máximo 6 meses de estadia. Os custos de remoção em estada, já falamos lá, poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado. Tá? Então, esse pagamento aí da guinchada e do pátio pode ser feito lá direto para a empresa responsável. E o parágrafo 12 e 13, pessoal, fala que o parágrafo 12 ele fala que essa previsão de valor da guinchada e da diária pode ser feita através de legislação, tá? Pode ser estipulado um valor da guinchada e um valor do pátio por lei, ou isso pode ser feito através dos institutos de licitação, né? Então pode ser feita a licitação com taxa de guincho e de pátio específica prevista em lei, ou pode ser feita através de outro sistema de licitação que é o menor preço. Então a empresa que cobrar menor preço de guinchada e menor preço de pátio ganha a licitação e fornece o serviço. E no parágrafo 13 vai falar ali que se o proprietário tiver o veículo indevidamente recolhido, ele pode comprovar aí via administrativa ou judicial
que esse recolhimento foi indevido e obter o ressarcimento dessas despesas pagas aí, incluindo aí os demais questionamentos jurídicos que ele pode fazer aí com relação ao tempo que o veículo ficou indevidamente retido. Então, com relação à remoção, pessoal, também fiz a tabelinha para vocês lá. Cabe remoção, sanou irregularidade, libera. Se não sana a irregularidade, tem as 3 situações lá que são as mesmas da retenção. Caso ele não sane a irregularidade, não cumpra os 3 requisitos, ele vai ser então removido ao pátio, certo? Então, temos aí os institutos de medida administrativa de remoção e de retenção.